Quer dizer, então a campanha contra o futebol brasileiro é muito antiga. Vem de muito tempo. Eu vejo muita gente comentando aí sobre futebol, a pessoa não sabe nada do que aconteceu. É visível. Ele fala como se ele tivesse a maior sabedoria e ele não sabe. Isso aqui não só não é a primeira vez, como o exemplo do que aconteceu nas últimas Copas é o que aconteceu na Copa de 66, que é onde, digamos assim, aparece com maior nitidez. Eu diria que até um pouquinho antes, né? Provavelmente na Copa de 54. Muita gente fala que o melhor time de futebol que o Brasil já teve em toda a sua história foi a seleção de 54. Logicamente que é difícil julgar, porque a gente não viu nada, né? Mas eu conheci muita gente que entendia muito de futebol, que viu a seleção de 54 jogar e falou, essa era a melhor seleção que o Brasil já teve em todos os tempos, quer dizer, antes do Pelé. Em 54, o Brasil perdeu para o time da Hungria, que na época era um senhor time, né? Do time do Puskás e tal. E o time da Hungria foi trucidado pela Alemanha de uma maneira que ficou claro que era uma armação. Né? 1954 é o ano do milagre alemão. Então todo mundo queria que a Alemanha ganhasse para fortalecer a ideia do milagre alemão. Essa utilização no futebol europeu é muito nítida. Depois o Brasil ganhou em 58. Ganhou assim de uma maneira muito nítida, mostrou assim que tinha aparecido no futebol uma equipe de futebol que estava acima do jogo normal. Em 62, né, a seleção brasileira também ganhou, dessa vez com o Pelé contundido. O Garrincha mostrou que era um jogador inacreditável. Já não é que ele era um bom jogador, ele era um jogador que ninguém acreditava que... Você via ele jogar e você não acreditava no que estava acontecendo. As pessoas deveriam assistir a partida integral Brasil e Inglaterra, onde os ingleses, que é um dos povos mais orgulhosos do mundo, depois dessa partida, eles nunca mais deixaram de considerar o futebol brasileiro como uma coisa excepcional. Eu morei na Inglaterra, eu sei disso daí. Em 66, quando o Brasil, com praticamente o mesmo time de 62, ia novamente ganhar a Copa, a Copa se transformou num verdadeiro açougue. Quer dizer, não é que nós estamos falando de uma coisa que está acontecendo hoje. Nós estamos falando de um processo que vem se aprofundando. Mesmo assim, o Brasil ganhou mais a Copa de 70, né? Muita gente não sabe, mas depois da Copa de 66, o Pelé falou que nunca mais ia jogar uma Copa. Porque a agressão contra ele em campo era tão grande que não dava para jogar. Quer dizer, o maior jogador de futebol do mundo, bicampeão mundial, estava pensando em desistir da coisa. Ele refletiu muito para ir na Copa de 70. Aí tem aqueles totalmente desinformados que falam, não, a Copa de 70 o Brasil ganhou por causa da ditadura. O Brasil ganhou apesar da ditadura. Que a ditadura quase desmantelou o time brasileiro por motivos políticos. Né? O pessoal se esquece que o técnico da seleção brasileira é João Saldanha, que o Médici demitiu o João Saldanha um pouco antes do time embarcar para o México. Você imagina, se isso daí não é uma sabotagem, nem sei o que é sabotagem. O Brasil ganhou assim mesmo. Depois teve vários episódios, em várias Copas, da crescente pressão do mercado mundial, dos países imperialistas e dos governos brasileiros contra a Copa. A Copa de 50 também.
os comentaristas da época, o pessoal tem citado muito o Nelson Rodrigues, que é um reacionário, mas que é uma pessoa que tinha um grande amor ao futebol, né? E a opinião não é só dele também, a opinião de várias outras pessoas da época, que fala que o Brasil perdeu a Copa de 1950 porque foi no Brasil. Assim como o Brasil perdeu a Copa de 2014 porque foi no Brasil. Essa daí é uma coisa